Vamos dar início a mais uma rodada de entrevistas da disciplina de Entrevista Jornalística do segundo semestre do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Sejam todos bem-vindos. Além de um passatempo, a leitura é uma fonte inesgotável de conhecimento. As histórias que vivemos por meio dos livros nos proporcionam a experiência de conhecermos outros pontos de vista. Além dos benefícios individuais, a leitura pode ser rentável para um país, não somente com a venda de livros, mas principalmente com a produção de saberes. O dinheiro arrecadado a curto prazo com a taxação de livros impressos ainda será muito inferior ao patrimônio que o Brasil poderia gerar a longo prazo. A nossa entrevistada da vez é uma escritora independente, natural de Belém do Pará, historiadora por formação e também professora de francês. Em 2013, ela publicou seu primeiro livro, a Antologia de Contos Oníricos. Desde então, já contabiliza mais de 20 títulos publicados, entre romances, novelas e contos. Participa anualmente da Feira Literária do Pará. Além disso, em 2019, esteve presente na programação da Feira Pan-Amazônica do Livro. Também participou de antologias das editoras Portal, Lendário e Monomito. Para discutir sobre a questão atual dos livros no Brasil, recebemos a autora Bruna Guerreiro. Eu sou Camila Magalhães e para entrevistar a Bruna, contamos com a presença dos colegas Gabriela Barros, Nathan Silpe, Isabelle Maciel e Juraci Oliveira. Seja bem-vinda, Bruna. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes que você aceitou nosso convite. Imagina, que agradeço. Diga. Bruna, você deu seus primeiros passos na sua carreira como autora independente, publicando a sua primeira antologia na KDP, a plataforma de autopublicação da Amazon. Então, nós gostaríamos de saber como foi essa primeira experiência com a publicação. Então, quando eu resolvi publicar, assim que a plataforma ficou disponível no Brasil, foi logo uma coisa que me interessou. Eu não tinha tido muitas tentativas, aquela tentativa clássica de mandar um original para uma editora. Eu acho que eu tinha feito isso 1 ou 2 vezes, e logo me atraiu a possibilidade da publicação independente. E eu publiquei primeiro uma antologia para testar mesmo, porque eu não queria já começar assim com um trabalho que para mim fosse mais valioso, mais complexo de divulgar, essa coisa toda. Foi muito um teste para eu conhecer, porque assim, eu sou uma autora independente, muito independente realmente, que eu faço tudo, eu faço a capa, a diagramação, eu faço tudo, né? Então, assim, e eu fiz tudo mesmo nesse processo, eu aprendi um manual de diagramar, o meu próprio e-book, é uma diagramação simples, eu não faço uma diagramação muito cheia de firula, mas eu não pago, eu que faço. Eu sou revisora também, eu trabalhei quase 10 anos com revisão de texto, então, embora não seja o ideal, não é recomendável que se revise o próprio texto, mas quem escreve muito e publica muito como eu, imagina, ia gastar um carro, eu já teria comprado um carro com valor de revisão até hoje. Então eu reviso e faço tudo. E aí eu comecei com uma antologia, e depois eu publiquei um romance, e embora eu ainda tenha tentado enviar para editoras assim, quando a gente vai entrando no mercado, a gente vai percebendo que não vai funcionar daquela maneira. Você vai mandar para uma editora grande e, de repente, eles vão te descobrir, olha que coisa fantástica, esse livro aqui, no meio desses 200 originais que eu recebi só esta semana, porque a realidade é essa, né? Então, eu fui me adaptando à vida de escritora independente, fui conhecendo outras experiências de autores independentes e fui me apegando realmente a isso. Hoje em dia eu sou super apegada a ser independente. Tenho uma história com uma editora, mas é um acordo bem... Não sei mais se eu abriria a mão de ser realmente independente, só se fosse assim, para eu vender os tubos numa editora muito grande. Oi, prazer. Oi.
Eu queria pautear agora a questão, assim, da tua trajetória mesmo enquanto escritora, né? Tu falou da tua Uhum. afeição com a tua relação em ser uma escritora independente. E aí eu acho que isso leva a gente para uma outra pergunta, né? Que é o teu trabalho com a editora WI, a editora UI, né? E aí eu queria saber de ti como é que é essa tua relação, né? De conciliação entre ser um escritor independente e já ter tido trabalho com uma editora de proporção nacional, que é a editora UI, e como é que tu faz para conciliar esses dois polos e qual é a diferença entre os dois em produzir enquanto independente e produzir enquanto escritora que trabalha com projetos em parceria com a editora UI. Queria que tu respondesse um pouco sobre isso. Tá, é uma pergunta bem legal, porque assim, para começar, que eu acabei entrando nessa editora porque eu conheço a dona, literalmente foi assim. Mas por quê? Na verdade, assim, eu trabalhei com ela muitos anos atrás, na Livraria Cultura, quando eu morei em São Paulo, e aí a gente mais ou menos manteve contato, e ela começou a trabalhar com o mercado editorial e abriu uma editora. E aí ela falou assim, olha, eu tô abrindo uma editora e tal, tu queres entrar no meu catálogo? Eu fui a segunda pessoa que entrou no catálogo dela. Ela só tinha um livro quando eu entrei. Aí eu falei, não, beleza, quero, mas como é que vai ser? Então foi uma coisa muito acertada, um a um, muito no tete-a-tete. Por exemplo, eu continuo sendo independente nos e-books, mesmo dos títulos que estão na WI, a WI só tem os direitos de publicação e venda dos meus livros físicos. Eu estou com 7 títulos na WI, que é No Parque da Cidade, O Sangue e toda a série Teenage Dream, que a gente chama de Pentalogia da Catarina, a série da Catarina, está toda com a WI. Então, assim, eu nem posso te dizer como será que é o acordo da WI com cada outro autor, porque eu peguei a editora bem no começo e eu pude dizer, olha, eu quero assim, isso aqui eu quero manter minha independência, isso aqui vocês podem mudar, eu não quero que mude essas capas. Então, assim, sempre foi muito bem aceito tudo que eu pedi. Qual que é a diferença de, por exemplo, quando eu faço uma publicação, porque eu também tenho livros físicos que são independentes. Tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. Isso é muito mais barato pela editora, a unidade, e eles é que tem que fazer toda a negociação de gráfica. Eu não tenho que ter trabalho com isso, né? De ir atrás de gráfica, fazer a diagramação do físico. Do físico eu já não faço. Por exemplo, os livros que eu tenho independente também na edição impressa. Sou eu que faço também a diagramação do livro físico. Então, a trilogia Aventura, que está no Clube de Autores. O Clube de Autores foi a primeira plataforma onde eu publiquei impresso, e as minhas primeiras experiências foram excelentes, tirando o fato de que é caro. A unidade é cara, muito cara, mas a qualidade era muito boa. Ano passado houve uma queda de qualidade medonha, mas por quê? Isso é um assunto que também acho que cabe em tudo aqui que a gente está falando de situação de livro. Imprimir livro se tornou mais caro no Brasil. Todo o processo de impressão, todo mundo reclamou disso, tanto os independentes quanto as editoras, editoras pequenas, todo mundo percebeu isso assim drasticamente no último ano e meio, talvez, ficou muito mais caro imprimir livro no Brasil. E, provavelmente, por causa disso, o processo de impressão do Clube de Autores, que eu tinha em super alta conta, teve uma queda, assim, que eu fiquei super decepcionada. Tive uns problemas com umas tiragens que eu mandei fazer lá. Não quer dizer que com a editora não aconteça problemas, acontece. E aí é muito uma questão de cada editora, de você ter confiança e da relação que você consegue ter com a pessoa que é teu contato lá, com o seu editor, com sua editora. Porque a gente tem que ter também, da nossa parte, uma compreensão de que, especialmente as editoras pequenas, não estão num momento bom no Brasil, então, às vezes, atrasa pagamento. Gente, eu tenho atraso de pagamento de editora, de livraria, porque eu tenho uma livraria local aqui que vende meus livros, eu mesma que levo, que é a única livraria física que tem livros meus aqui na minha cidade, e assim, eu já fiz até
crédito e encontro de contas, porque eles não tinham dinheiro para me pagar, e eu fui retirando o que eles me deviam em outros livros lá na livraria. A situação é muito complicada para todo mundo nessa cadeia. Eu gosto de ter uma editora pequena, com quem eu posso ter esse nível de conversa, e eu acho legal que tenha uma série completa lá, então eles podem trabalhar mais nessa divulgação, e eu posso me focar mais em outras coisas, que é mais ou menos verdade, porque a verdade é que hoje em dia é o autor que divulga tudo. A gente não pode relaxar nisso, porque se a gente não divulgar, a gente não vende. Mas eu acho que a relação que você consegue ter com seu editor, com sua editora, é o segredo do sucesso. Porque, especialmente se for uma editora pequena, que vai ser a maior realidade dos autores nacionais hoje em dia, que vai ser o mais comum, você vai ter que, os dois vão ter que ultrapassar alguns percalços juntos. Uma honra para mim entrevistar você. A sua carreira é muito ampla e a sua escrita é bastante dinâmica e contempla várias áreas de conhecimento. E eu estou muito curiosa a respeito do seu processo criativo. Nas suas obras, a gente pode perceber muitas influências das culturas paulistana e paraense. Apesar de você ser natural do Pará e ter residido em São Paulo por mais de 10 anos, você também é professora de francês e historiadora. Como esses elementos da sua vida te influenciam no seu processo criativo? Influenciam mesmo em tudo. É uma salada. Eu acho que escrever romance contemporâneo, tudo que você vê, tudo que você ouve das pessoas, de amigos e tal, as experiências dos outros, as suas experiências, tudo é material, né? Então, já cansou de acontecer de uma conversa com uma amiga e parar num livro, sabe? Que eu coloco na boca de outra pessoa. Isso é muito comum, né? Coisas que eu vivi, alguma coisa que eu pensei vendo um filme ou lendo um outro livro. Mas, quanto às cidades que eu morei, tem uma coisa que é curiosa, né? Quando a gente é escritor e a gente não é de um grande centro, que no caso aqui é Rio e São Paulo, quando a gente fala da zona do frete grátis, vocês sabem do que eu estou falando? Pois esperam da produção cultural de quem está fora dessa zona do frete grátis, esperam regionalidade, porque tem que ser, tem uma certa expectativa em relação ao que é literatura, ao que tem que ser literatura paraense, ao que tem que ser literatura amazônica, como se eu não tivesse vivido numa cidade grande a minha vida inteira, sabe? Como se eu não tivesse tido internet em casa desde que a internet começou a existir, porque eu sou mais velha do que a internet. Graças a Deus, como diz uma amiga minha, não tinha internet para passar vergonha na minha adolescência. Quando a internet chegou, eu já estava ficando adulto. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que ultrapassar um pouco é isso. E como eu morei 11 anos em São Paulo, e assim, eu me fiz adulta em São Paulo. Eu saí daqui da casa dos meus pais, eu saí daqui com 20 anos, tinha acabado de completar 20 anos. Eu morei 1 ano com uma prima, e depois eu fui morar sozinha. Morei sozinha um tempão, aí fui morar junto com o namorado, fui casando, aquela toda, não sei o quê. Então, quer dizer, eu fui assinar carteira de trabalho em São Paulo. Eu já tinha dirigido aqui, mas muito pouco. Eu fui trabalhar em São Paulo, eu fui pagar conta, pagar boleto em São Paulo. A minha vida adulta se fez lá. Então, embora eu seja do Pará, eu tenho experiências muito misturadas, sabe? E assim, isso se vê em muitos dos meus trabalhos onde eu não defino onde é que aquela história acontece. Por exemplo, no primeiro livro da trilogia Aventura, é literalmente uma mistura de Belém com São Paulo. Porque eu comecei a escrever em São Paulo. Foi o primeiro livro que eu comecei a escrever, foi os livros de aventura. Eu demorei pra caramba para terminar, mas foi o primeiro que eu comecei a escrever, e eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Foi tipo assim,
4 meses depois que eu tinha chegado lá. Então, é claro que a influência de lá está também na minha obra. Então, eu digo que a cidade onde se passa, eu nunca quis definir, porque se fosse São Paulo, eu não ia poder colocar uma certa influência portuguesa que eu queria. Por quê? Quando eu estava na faculdade de História, ainda aqui em Belém, eu transferi, né, daqui para lá. Eu passei na Federal do Pará e terminei o meu curso na USP. Eu fiz aquele vestibulinho. E quando eu estava aqui, eu tive uma bolsa de iniciação científica que eu fiz pesquisa no Grêmio Literário Português. E o local, o museu onde ela trabalha, onde a protagonista trabalha, é uma mistura de 2 lugares que eu trabalhei e pesquisei enquanto eu estava na faculdade de História, que é o Arquivo Público do Pará, a fachada do prédio, que inclusive está na contracapa desse livro, é o Arquivo Público do Pará, facilmente reconhecível, mas por dentro eu misturo o Arquivo Público do Pará com o Grêmio Literário Português, aqui em Belém também. Então, assim, só que aí tem uma cena que ela vai fumar na frente de uma igreja. Aquilo é o Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Então, assim, eu fui... É muito misturado. No Parque da Cidade é uma que eu não digo onde acontece. Tinha muita gente que achava que era aqui. Eu reconheço tal lugar como sendo aqui de Belém. Não é, gente, é o Parque da Luz. Mas, assim, eu não vou definir, porque eu acho que certas definições limitam também a ficção, sabe? Eu me senti até mais livre para definir onde estava acontecendo a história quando eu mandei a história para fora do país. Então, por exemplo, no segundo volume da aventura, que é um volume que é um livro que se passa quase todo na França, aí eu disse, esse é nessa cidade, essa parte é nessa cidade, e são cidades que existem, são cidades que eu pesquisei e tudo mais. Mas realmente, para mim, o Brasil ficou meio que uma salada, assim, de Belém com São Paulo. Tenho histórias que eu tenho um conto que se passa em São Paulo, mas é uma família paraense, que é o Chega-te a Mim. Eu tenho na antologia Oníricos um conto que é um casal que o cara é de São Paulo e ela é de Belém, e é misturado, se passa um pouquinho aqui, um pouquinho lá, que é o caso oblíquo. Tem muita coisa misturada, tem realmente muita... E tem cidade fictícia também, né, que é Arbusto, que é da série da Catarina. Enfim, eu gosto dessa mistura. Bruna. Oi, mana. Fazer não conhecer assim, né, mulher? Verdade, né? Se mexendo sem ser em vídeo de Instagram. Pois é. Mulher, como você mesmo disse, os livros de aventura foram os primeiros livros que você começou a escrever. Mas você só veio começar a publicá-los em 2019. Você sentiu essa necessidade de esperar esse tempo para apresentar a história aos seus leitores? Olha só, primeiro que não era só a primeira espera, digamos assim, não foi só para apresentar. Foi um livro que eu demorei muito tempo para terminar mesmo. Então, assim, quando eu tive a ideia desse livro, eu acho que tinha principalmente 2 problemas. Eu não tinha maturidade nem de idade para escrever essa história que eu tinha imaginado, e menos ainda, eu acho, de escrita, de método. É uma história que é complexa, porque olha só, eu comecei a escrever esse livro em 1998, e eu fui terminar efetivamente de escrever o primeiro livro, o que a gente chama de primeiro rascunho, né, o primeiro draft desse livro, porque quando você termina de escrever um rascunho de um livro, a única coisa que você terminou de escrever foi um rascunho. Você não terminou de escrever um livro. Quando você escreve fim pela primeira vez, aquilo não é o fim do trabalho, aquilo é o fim do rascunho. E quando eu terminei foi 2010. Por quê? Enquanto eu estava morando em São Paulo, eu acho que todo o meu processo de escrita estava muito bagunçado. Para voltar para Belém foi uma mudança muito maior do que ir para São Paulo. Porque eu fui para São Paulo com 19 anos, eu não tinha nada. Quando eu voltei, eu já voltei casada, já voltei com mais de 30, já tinha que largar muita coisa, recomeçar. Então, mesmo a minha guinada para o francês fez parte
dessa mudança, eu fiz um curso superior de francês em São Paulo, que foi o que me deu formação em história, literatura francesa, língua e tradução. Então, quando eu vim para cá, eu já vim procurar trabalho na área de francês. Em São Paulo, eu trabalhava como revisora de português e inglês. Eu não trabalhava ainda formalmente com francês, eu já tinha começado a dar aula, mas era mais nesse contexto de já querendo voltar para Belém. E assim que eu terminei esse curso, eu vim para Belém. E aí a minha rotina deu uma desestabilizada. No começo eu tinha mais tempo. E foi quando eu consegui colocar a escrita como uma parte realmente da minha rotina, né? E logo que isso foi se estabelecendo, eu consegui terminar de escrever esse livro. Só que aí tinha o seguinte, eu já sabia que ia ser uma trilogia. E eu não queria publicar o primeiro sem ter terminado todos. Porque, de fato, aconteceu. Enquanto eu estava escrevendo o livro 2 e o livro 3, de fato aconteceu de eu querer mudar coisa no livro 1. Então, foi uma coisa que eu decidi e super não me arrependo. E assim, aí o livro 2 eu escrevi em 2012, só que aí, em 2013, eu fiquei grávida. E aí, depois que a gente tem filho, meu anjo, ninguém é mais dono do seu tempo, né? Demorou muito para eu conseguir novamente ter tempo para trabalhar nessa história, que é uma história complexa. Eu escrevi várias outras coisas que, vamos ser bem honestos, são mais simples de escrever. Escrevi outros livros, fui publicando. Na verdade, o primeiro livro que eu publiquei, o Oníricos, eu estava grávida, então o meu processo de escrita foi junto com a minha maternidade, mas eu precisava de um tempo realmente para me concentrar para terminar essa trilogia. E eu consegui terminar quando meu marido estava desempregado, porque ele ficou cuidando do filho. Literalmente foi isso que aconteceu. Meu filho já estava na escola, estava mais fácil, né, de arranjar os horários, e quando meu marido ficou desempregado, eu tinha que trabalhar igual uma louca na tradução, porque era só eu trabalhando, mas ele ficava com a criança. E o meu filho se apegou todo com o pai naquela época, e eu, 2018, meti o pé e finalmente escrevi o livro 3, que foi o mais difícil de escrever, porque eu tinha que fechar todas as coisas que vinham desde o livro 1. E aí, depois que eu terminei de escrever o livro 3, eu já não esperei muito, porque eu terminei meados ali de 2018, aí já foi as revisões e tudo, e manda bala, e agora esse livro está sendo avaliado pela agência em crise. Vocês torçam aí para que a agência queira agenciar essa obra, e aí, porque como é uma obra independente, eles aceitam avaliar a obra que já foi publicada independente, e aí quem sabe uma editora grande, quem sabe Netflix me nota. Oi, Bruna. Oi. Eu queria aprofundar um pouquinho mais nas tuas obras. A gente sabe que ao longo da tua carreira você já passeou por vários gêneros literários. Drama, comédia, romance de época. Você ainda tem interesse de explorar outros gêneros? Olha, acho que sim, mas assim, eu tenho muito interesse, realmente, projetos de trabalhar mais com romance de época. Um tempo atrás, eu tinha dois projetos que eram mais diferentes da minha bandeja de trabalho, digamos assim, que é um projeto de histórias de policial e um projeto de fantasia. Eu não sei se isso vai rolar, porque assim, eu começo muita coisa e hoje em dia eu já não me bato muito com isso, assim, de ai meu Deus, eu preciso terminar isso que eu comecei. Porque chega um momento que você tem 50 histórias começadas, isso aqui não é um número jogado assim, tá exagerando, não, é por aí mesmo. É por volta de 50, realmente, histórias começadas. Então, assim, eu já fui entendendo que, de fato, é parte do meu processo começar, porque enquanto eu estou trabalhando numa determinada história, se vem uma outra ideia, eu vou lá e esboço aquela ideia, eu paro o que eu estou fazendo, faço o esboço daquela ideia, jogo ali, nem que eu perca uma semana de trabalho antes de eu voltar para o trabalho que eu estava, não tem problema, porque eu sei que eu preciso tirar aquilo da frente, da minha cabeça, porque a ideia nova, ela sempre tem mais força do que a ideia antiga. Então eu tiro aquilo da minha frente, mas eu sei que o que eu estou fazendo é esboçar
esbocei, volto. Se eu vou voltar para todos os esboços e terminar tudo, não sei. Não sei nem quantos anos eu vou viver, não sei quantas outras ideias eu vou ter. Então, assim, eu não tenho como projeto. Eu realmente quero voltar e fazer esse policial. Porque eu não sei se é meu jeito, se é meu estilo de trabalhar. Eu não sei se vai ficar bom. E eu não quero fazer uma coisa que não vai ficar bom, sabe? O próprio projeto de fantasia que eu já cheguei a esboçar, que eu acho que foi muito influenciado por coisas que eu estava lendo naquele momento, se eu fosse fazer hoje, eu já faria totalmente diferente do que eu tinha esboçado. Aquilo não tem mais nem a ver com o tipo de coisa que eu quero trabalhar hoje. Então, o que eu posso garantir que eu planejo, de fato, eu quero trabalhar mais com romance de época. Isso é uma coisa que realmente eu quero fazer. Bruna, diga, amor. No seu livros, você também costuma trabalhar com assuntos mais polêmicos no mundo literário, como traição, incesto, alguns desses temas. Também faz personagens fora dos padrões desse mundo de moralidade e virtudes. O que te motiva a seguir nesses caminhos? Pois é, né? Por que eu meto a mão nesse vespeiro, né? Eu acho que eu gosto muito. Olha, eu tô fazendo um curso de aquela assim, o off-topic, que não é um off-topic aleatório, tá? Eu tô fazendo um curso de marketing digital para escritores. E uma das coisas que o professor perguntou o que foi pra gente aquele momento em que a gente achou assim, não, eu acho que esse tipo de coisa vale a pena publicar. Que tipo de impacto eu quero causar com isso aqui que eu estou escrevendo? Porque uma vez eu vi acho que era uma entrevista de uma autora de romance, dizendo assim, que não achava que todo livro tinha que passar uma mensagem, tipo ter uma moral da história, digamos assim. O que eu acho é o seguinte, que todo livro vai passar uma mensagem. Quer o autor, a autora tenha decidido, quer não tenha. Todo livro vai passar alguma mensagem. Então é melhor você pensar que tipo de recado você quer dar com aquela história. Sabe? Não se trata de moral, não se trata daquele livro que você vai terminar de ler, você vai pensar, moral da história, faça assim. Não é exatamente isso, mas é o tipo de recado que você está dando com aquelas histórias. Então é uma coisa assim, que eu procuro tomar muito cuidado. Então, o que é meio que para mim esse motivador, que impacto eu quero causar? Eu quero remodelar o romantismo. Eu quero trincar as formas em que se moldam hoje os casais, as relações. Então, eu não acho que tudo que está aí deve ser jogado fora. Eu gosto de ler romance, mas eu sou aquela leitora de romance chata pra cacete, que eu leio e reviro os olhos porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, com ódio do mocinho X, porque eu sou desse tipo. Só que eu gosto de ler romance. Então, tem uma frase que eu gosto muito, toda vez eu me esqueço como é que foi o nome da Evelyn alguma coisa. O nome da autora que disse: se você não encontra o livro que você quer nas estantes, escreva. E para mim, isso assim esse é meu lema, porque não tem como você escrever para outra pessoa que não seja para você. Então, eu gosto de ler romance e eu escrevo os romances que eu gostaria de ler. Romances que questionam, sabe? Questionam, não é nem... Alguns eu vou questionar fidelidade, alguns eu vou questionar monogamia, vou chegar nisso aí ainda. Aguardem ano que vem. Alguns eu questiono coisas como incesto social. E, enfim, eu gosto de mexer nesses vesperos. Por que tem que ser assim? E não quer dizer que você tenha que adotar para você alguns dos modelos que eu estou colocando numa história de ficção, num romance fictício.
Mas talvez queira dizer que quando você encontrar alguém que vive uma situação daquela forma, você vai pensar 2 vezes antes de julgar que está errado. A minha filosofia é muito assim, deixa as pessoas. Se não está machucando ninguém, que mal tem, sabe? Então, eu acho que é muito por aí. Eu gosto de repensar as relações interpessoais. Eu gosto de testar as reações das pessoas dentro das relações. Eu gosto de criar personagens que vão reagir de maneiras diferentes. Então, teve uma vez que eu fiz um vídeo com uma parceira minha, que era no Dia da Mulher, e era sobre personagens femininas. E a gente falou muito, né, quando a gente conversou sobre o assunto e tal, e eu me dei conta de que uma das maneiras que eu usava para tentar não fazer personagens estereotipados não existe entre os meus personagens um tipo de atitude dentro do romance, dentro da dinâmica, do que eu chamo de dinâmica de casal. Não existe um tipo de atitude que só os meus personagens masculinos vão fazer, ou que só as minhas personagens femininas vão fazer. Eu busco uma coerência dentro de cada personagem, mas não dentro de cada gênero. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas eu vou ter personagens femininas que vão ser tímidas e não vão tomar iniciativa, e eu vou ter personagens femininas que vão ser elas que vão tomar as iniciativas, que vão ser elas que vão dar o primeiro beijo, que vão ser elas que vão invadir o quarto do cara, que, sabe? Não tem um tipo de coisa, um tipo de papel dentro da sedução e do casal que eu acho que é da mulher e que eu acho que é do homem. Inclusive, apesar de ser bissexual, eu gosto de escrever romance hétero. Em parte porque eu estou há muito tempo numa relação com um homem, mas muito mais porque eu acho que é esse tipo de molde que eu quero trincar. Eu acho que são as relações heterossexuais que precisam realmente ser revistas. Porque eu acho que o grande problema das relações está aí. E grande parte desse problema se dá muito porque só mulher lê romance, né? Homem não lê romance. Mulher, porque como leitora, gente, eu posso mostrar aqui do lado, eu juro por Deus, eu não planejei isso aqui dessa maneira. Isso, de fato, é a minha mesinha de cabeceira. Qualquer homem poderia ler Os Miseráveis. Qualquer homem poderia ler Agatha Christie. Mas qual homem vai ler Julia Quinn? Então, quer dizer, na hora que os homens precisam de ferramenta para, inclusive, falar sobre o seu emocional, eles não têm. Acontece que homem também casa, homem também namora, também tem filha, tem irmãs, se relacionam com mulheres em diversos níveis e não tem, porque veja, a literatura, mesmo a ficção, ela nos dá linguagem e ela nos dá modelo mental de relações. E as mulheres, como leitoras, têm uma gama de leituras muito mais variada do que os homens, de modo geral. Mulheres leem mulheres e homens. Homens geralmente leem uma grande maioria de autores masculinos e gêneros que são considerados masculinos, porque o romance é considerado um gênero do universo feminino e, por causa disso, subalterno, porque tudo que é da mulher é subalternizado. Cuidar da casa é subalternizado, né? Enfim, aqui a gente vai entrar já na minha grande discussão de querer tacar fogo no sutiã e essas coisas todas. Se deixar, eu vou embora nisso aqui. Bom, agora que já falamos um pouco sobre a carreira da Bruna, sobre os processos de escrita, vamos seguir nessa linha de leitura e falar sobre justamente a relação do brasileiro com a leitura. Para começar esse bloco de perguntas, vou chamar a nossa repórter, a nossa entrevistadora, Gabriela Barros. A quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, desenvolvida pelo projeto Pro Livro, revelou que o brasileiro lê em média 4,98 livros por ano, 2,43 se a gente considerar os livros lidos do início ao fim. Na sua experiência como escritora, você considera o Brasil um país com um bom hábito de leitura? Pois é, né? O que eu acho que acontece é que, a impressão que eu tenho, né,
que quem lê no Brasil lê bastante. Mas não são muitas pessoas que têm o hábito de ler. Essa é a impressão que eu tenho. As pessoas que gostam de ler no Brasil têm cultivado bastante esse hábito e têm procurado ler bastante e uma leitura variada. Só que eu acho que uma grande maioria não tem hábito de leitura. E isso é muito difícil, porque tem que realmente ter, não é falta de vontade, isso é falta de política pública, né? Tem muita cidade que não tem biblioteca e que não tem livraria, tá? Então, isso também são coisas que a gente tem que pensar, assim, eu sou super a favor do negócio da defesa do livro e de procurar comprar o livro e não ler livro pirata. Isso, para quem é escritora, é sempre um assunto muito, muito que mora no nosso coração, a gente querer defender isso e tudo mais. Mas a grande verdade é que tem gente que mora em lugar que não tem livraria. A gente também tem que lidar com isso. Tem gente que mora no interior que o frete vai ser caro pra cacete, sabe? Então, são realidades que são difíceis de vencer. Eu acho que é um tipo de situação que dá para melhorar, não com esse governo, porque não vai ter nenhum interesse dessa parte, mas falta biblioteca e falta livraria. E a livraria, para ela ser mais acessível, né, o preço do livro tinha que cair, porque o livro é muito caro no Brasil. Muito caro. A gente vê que o livro é caro para fazer, né? Quando a gente está escrevendo, a gente está vendo dos dois lados. Então, o livro realmente é um produto caro. Existe todo um hábito, uma cultura que se fez no Brasil em cima disso, que mantém o livro caro. Muitas vezes você vê, por exemplo, se você for procurar, olha essa edição aqui. Essa edição é francesa. Não tem orelha, gente. Tá? Papel de jornal. Tá? É raríssimo você achar isso no Brasil. Aí você pega os livros da Julia Quinn. Todo mundo diz, as capas brasileiras são muito mais bonitas. Sim, são também muito mais caros os livros. Então, toda essa cultura que a gente vê hoje muito em forma de meme, nos gigs literários e tal, não empresto livro, não amassa meu livro, tudo isso, gente, é um resultado do livro ser caro no Brasil. Porque o livro, ele é um bem de muito valor. Se o livro fosse mais barato, as pessoas iam enxergá-lo muito mais como um vetor para um conteúdo do que como um objeto, né? E isso no Brasil é muito distorcido. É muito distorcido. Eu até tenho um bom exemplo aqui para dar, porque, enfim, essa é uma edição barata da Best Bolso. Mas pouca gente gosta disso aqui. Não tem orelha. Não tem orelha, arrebita. Gente, eu tenho esse livro há mais de 10 anos, sabe? O livro não se acaba porque ele não tem orelha. É o meu livro favorito da Agatha. Eu adoro esse livro. Gente, aniversário foi ontem, 130 anos da Agatha Christie, mas eu já estava nessa vibe de releitura, que, assim, eu já li praticamente tudo da Agatha Christie, e eu comecei a reler agora, e agora eu quero reler na ordem. Fiquei essa doidice agora. A Morte no Livro? Amo A Morte no Livro. Eu já reli, inclusive, depois que eu vi o trailer, eu reli todinho. Porque eu vi o trailer e fiquei, meu Deus do céu, eu quero me lembrar de todo esse livro. E foi um dos poucos que eu adivinhei o final. Então eu tenho muito orgulho da Morte no Livro. Mas é isso, o que eu percebo é que existem maneiras da gente tornar o livro mais acessível, e se a gente não tornar o livro mais acessível dessas duas maneiras, barateando o livro e realmente ampliando a rede de biblioteca no Brasil, o hábito de leitura não vai
a gente não vai conseguir difudi-lo amplamente. Essas duas coisas, porque assim, o livro obrigatório na escola, ele é necessário, não adianta a gente dizer que não, tem que ter o livro obrigatório na escola, mas tem que ter o livro do prazer também, sabe? Tem que ter aquela, porque como é que foi para mim? Por exemplo, um livro um autor que eu amava na minha adolescência era o Pedro Bandeira. O primeiro livro que eu li do Pedro Bandeira foi obrigatório na escola. Aconteceu, eu adorei, mas a minha família tinha dinheiro para comprar. E aí meus pais tinham interesse de incentivar. Meus pais queriam que as filhas lessem. Então, quando eu gostei daquele livro, falei, eu adorei esse livro aqui. Meu pai foi comprando tudo do Pedro Bandeira para mim. Tinha editora Moderna, coleção Veredas, nunca me esqueço. Li tudo que eu quis do Pedro Bandeira. Mas por quê? Porque teve uma literatura obrigatória na escola. Teve também os que eu não gostei, mas é assim que acontece, sabe? É ganhando de presente, é lendo um obrigatório ali na escola. Porque você tem que criar o hábito da leitura para ir desenvolvendo o gosto. E uma coisa está ligada na outra. Eu queria te fazer uma pergunta com relação aos livros digitais. Dentro da tua perspectiva como escritora, você consideraria que o brasileiro passou a ler mais depois dessas novas tecnologias, tipo Kindle? Acho que sim. Eu não tenho nenhuma base estatística para te dar, tá? Pode ser que vocês me venham com uma estatística que totalmente me desminta. Mas eu acho que é uma forma de democratizar a leitura. Porque você pega uma promoção dessas de Kindle Unlimited por R$1,99 e você abre um acesso. E assim, todo mundo, hoje em dia, faz muita coisa no celular. O celular, ele é um objeto que ele atravessa muitas camadas sociais. Então, a leitura pelo celular possibilita que pessoas de classes diferentes estejam lendo o mesmo livro, sabe? Livro que aquela pessoa vai estar lendo porque a editora X botou gratuito naquele dia, sabe? Ou porque a pessoa assinou esse Kindle Unlimited de R$1,99. Ou porque pirateou o livro, também acontece, sabe? Mas eu acho que dentro desse esforço de ampliar o acesso à leitura, vários colegas provavelmente vão até me massacrar aqui. Até o livro pirata é válido. Se o livro não fosse tão inacessível, muitas outras pessoas teriam o tipo de pensamento que eu tive. Por exemplo, os primeiros livros da Julia Quinn que eu li, ela nem tinha esses livros publicados ainda no Brasil, uma amiga me mandou todos os EPUBs. Eu estava com o bebê de colo quando eu comecei a ler romance de época, eu lia tudo no celular. Porque ninando o neném, dando de mamar, pererê, tu não tinha como ficar com um livro aqui, virando a página, porque eu estava com uma mão ocupada com a criança, né? Então, literalmente, era no celular, fazendo assim. Eu gostei da autora, e assim que eu pude, eu comecei a comprar livros dela. E eu conheço muita gente que faz isso. Eu li tal coisa da fulana pirata. O primeiro que eu li, mas eu gostei tanto, eu vou comprar. Eu conheço muita gente que pensa assim. E mais gente pensaria assim se o livro não fosse tão caro. E tem outra grande vantagem do e-book que eu vejo, que eu conheço também, eu tenho várias amigas que, eu não tenho mais onde enfiar livro na minha casa. Eu só compro e-book agora. Tenho várias amigas que estão assim. Eu só estou lendo em e-book porque eu me mudei para um lugar muito pequeno, meus livros estão em caixa, só estou lendo em e-book. Quer dizer, eu acho que o e-book só tem vantagem. Eu acho que ele nunca vai acabar com o livro de papel. Não acaba para mim, não vai acabar para ninguém. Mas eu acho que ele é a literatura dominando um outro espaço, sabe? Ganhando um outro canal para acessar as pessoas. E, ao fim e ao cabo, o que a gente está querendo dizer para todo mundo com tudo isso o livro é essencialmente o conteúdo. O que um dia foi impresso já foi história oral, né? Então, o e-book é mais um canal de chegar nas pessoas. E eu acho super, super válido. Bruna, a gente percebe que nas tuas obras, né, existem muitas referências
ao Pará, tu se coloca muito enquanto alguém que veio do Pará, né? Trazendo referências, Sim. personagens, isso é muito forte nas suas obras. Eu queria saber se tu acha que, de alguma forma, essas referências e essas indicações ao Pará, de alguma forma, interferem na circulação da tua produção nacionalmente. Tu acha que isso interfere de alguma forma? Pelo contrário, eu acho que... na verdade, eu acho até que, para o gosto de muita gente, eu tenho poucas referências ao Pará. As minhas histórias são pouco regionais, comparadas com outras produções daqui, mas eu acho que existe um público hoje no Brasil que está ativamente procurando ler autores e autoras de outros centros, de outras origens. Então, para esse público, eu acho que as referências, a mistura que eu faço de locais para esse público, isso é uma vantagem. Então, atrai esse tipo de público. Eu não acho que as referências que eu coloco na obra sejam algo que poderia atrapalhar a chegada desse livro em outros públicos. Mas eu acho que o fato de eu estar aqui, de eu viver no Pará, isso sim faz diferença. Não tanto eu ser do Pará, mas eu viver no Pará. Porque eu percebo que autoras e autores paraenses que estão morando em São Paulo, que estão morando no Rio, têm um tipo de rede de contato, conseguem fazer um tipo de rede de contato que tem mais alcance do que o meu. Hoje em dia a internet melhora muito isso, claro. A minha editora é de São Paulo, não só a minha editora, a empresa, a dona da editora, a pessoa que me edita. Ela é de São Paulo, mas por que eu conheço ela? Porque eu morei em São Paulo e trabalhei com ela em São Paulo, né? As outras editoras que já me editaram através de antologias são editoras de fora, então abre edital, eu vou lá e participo, mas uma delas, que é a Monomito, que é um livro que está no Catarse, eu acho que ainda está no Catarse, viu? O Trama das Águas. A gente já ultrapassou, já chegou em 200% da meta. Foi um puta sucesso. Na hora que esse livro saiu no Catarse, em 24 horas tinha chegado em 100%. Esse livro, Trama das Águas, editado pela Monomito, a Monomito, ela tem 2 sócios. Um paraense e uma amazonense. O Trama das Águas é um livro só de autoras paraenses, que está sendo editado numa editora de São Paulo. A organizadora do livro é paraense, mas ela mora em São Paulo. Então, quer dizer, a gente percebe que tem existe o movimento de ir em busca da produção literária de outros estados, mais longe da zona do frete grátis, mas também existe uma diferença de alcance do autor, da autora, que moram fora do Pará e os que moram no Pará. Tem algumas coisas que a gente consegue já ir muito se virando por aqui, né? A Flipa, por exemplo, que vocês mencionaram, que é a Feira Literária do Pará, ela é uma feira que acontece dentro de uma livraria, de uma grande livraria, mas que é uma livraria local, não é uma livraria de rede, é uma livraria que só tem uma, e é uma feira que lota. E não vai ter esse ano, infelizmente, por motivos de coronavírus. Ela sempre ocorre em outubro, uma semana depois do Círio, que é uma época que a cidade está lotada. E nessa feira, a gente foi montando um grupo de autores paraenses. Foi como eu fui conhecendo outros autores daqui. Esse tipo de contato é super importante para fortalecer a produção literária, para fortalecer a vendagem. A gente vai se ajudando um ao outro, de tal forma que, ano passado, com o novo governo do Estado, que eu falo muito mal também, tá? Mas que na área cultural foi um grande avanço em relação a todos os anos de PSDB que a gente teve antes, a Feira Panamazônica abriu
muito mais para o autor paraense do que ficar simplesmente tentando pagiar a galera de Rio e São Paulo e trazer para cá para dar palestra, sabe? Então, o autor paraense teve muito mais presença na Panamazônica, porque a Panamazônica não é uma feira que acontece dentro de uma livraria. A Panamazônica acontece no centro de convenções. Ela dura 10 dias e vende pra cacete livro lá dentro. Vende muito livro. Lota, é aquela assim que vai excursão de escola. Então, estar na Panamazônica, poder falar na Panamazônica, foi com certeza um ponto de virada para mim. Porque antes era só a Flipa, mas a galera da Flipa, que era aquele grupo pequeno, aquela galera assim, que tá capinando o lote, né? A gente conseguiu chegar na Panamazônica, vários de nós. Para nós foi assim, a glória. Aí esse ano não vai ter Flipa. Bora ver se ano que vem a gente vai estar na Panamazônica de novo. Bom, seguindo nesse tema da leitura no Brasil, gostaríamos de falar sobre uma questão recente que vai impactar no acesso dos brasileiros aos livros e também no mercado editorial do país. Para iniciar esse bloco, eu chamo a entrevistadora Juraci Oliveira. Já. Bruna, como você já antecipou nas suas falas anteriores, o livro no Brasil é um produto caro. A gente sabe disso, nem todo mundo tem acesso a comprar o livro físico. Mas, nesse momento, a gente sabe que até agora ele tem uma tributação zero. Mas eu acho que está todo mundo a par aqui que no último mês de julho, o ministro Paulo Guedes levou uma proposta para o Congresso Nacional de taxação que prevê uma alíquota de 12% em cima da venda do livro, ou seja, encarecer um produto que já é caro. Então, dentro da tua perspectiva, da tua experiência, de tudo isso que você já colocou, seria possível enumerar as perdas que essa medida traria para os leitores brasileiros? Nossa. É difícil, porque a gente já vem sentindo uma quebra, né, na vendagem de livros, quer dizer, é um mercado que está passando por grandes dificuldades, tanto as editoras, mesmo as grandes, é claro que as grandes se viram melhor, mas mesmo as grandes editoras têm problemas financeiros, as livrarias, um monte de livraria fechando. O que vai acontecer? Se a gente só começa a pensar pela área econômica mesmo, o que vai acontecer com esse setor da economia se tributar os livros? Um setor que emprega, tá, e que movimenta a economia. A primeira coisa que eu penso é, meu amigo, vá taxar a igreja. Vá taxar a igreja, meu amigo. Em vez de estar taxando o livro, vá taxar os templos. Joga imposto lá. Que produto aquilo está jogando na economia? Ué, mas por que será que o Ministério da Economia não está pensando nisso? Não está, em vez disso, vai jogar mais imposto numa área que move a economia. Bom, se você me perguntar, para mim, são projetos de ignorância, né? Que vem, na minha opinião, muito acoplado com uma desvalorização sistemática, já desde 2016, uma desvalorização sistemática de todas as áreas de humanas, né? Um descrédito de história, filosofia, sociologia, literatura, tudo está sendo mostrado para o brasileiro como se fosse, não, isso aqui é opcional, isso aqui é menos importante para a sua vida de adulto, para a sua carreira, porque a gente vive num tempo que parece que a única coisa que interessa é a tal da empregabilidade, né? Eu acho essa palavra uma das palavras mais esquisitas que tem, né? Porque você não estuda mais para se instruir, você estuda para se empregar em algum lugar. Quer dizer, você estuda para você se transformar numa peça de uma engrenagem que não é sua. Mas muito pelo contrário, o que você estuda é seu e não da engrenagem. E quando você taxa os livros, quando você dificulta ainda mais um acesso que já é difícil, você está empobrecendo ainda mais nós todos, que somos isso que eles querem transformar em peça de engrenagem, né?
Você está tirando mais ainda essa riqueza, que é a riqueza intelectual de cada um, individual de cada um. E isso, para mim, assim, infelizmente, zero surpresa, porque para mim é projeto, realmente, e eu acho que o que a gente tende a ver é ainda mais livrarias e editoras pequenas acabando, indo à falência, vai haver uma concentração em grandes livrarias que conseguem engolir as pequenas, que conseguem fazer venda online, conseguem fazer vendas em grandes volumes, e mesma coisa editoras, e quando isso acontece, em qualquer tipo de área da economia, quando você afunila tudo e vão ficando só os grandes, todos os consumidores perdem poder de escolha. Perdem muito poder de escolha. Quer dizer, vai ter vários autores que podem deixar de ser traduzidos para o Brasil se não for vendável. E aí as pessoas que não falam aquele idioma, como vão ler aquele autor? Seja para faculdade, mesmo para faculdade isso vai acontecer direto em faculdade, sabe? Porque se o livro vende menos, talvez ninguém mais queira investir em traduzir ou em reeditar aquela editora que tem os direitos daquele determinado livro. É que eu estou pensando até em livro acadêmico, que nem é o que eu escrevo, mas vai claramente impactar, inclusive, os estudos. Ou seja, grande porcaria. Bruno, eu acho que até a minha pergunta você já respondeu. Porque a minha pergunta seria exatamente sobre... A gente perguntou sobre quais seriam esses impactos dessa elevação de preço para os leitores, mas também qual seria esse impacto para os autores independentes e para as editoras menores. Mas eu sinto que já respondeu. Mas eu acho que tem mais uma coisa aí que a gente pode comentar. Editoras menores, eu imagino que... Eu espero que isso não aconteça, né? Eu espero que não passe isso. Ainda tenho realmente esperança. Editoras menores, eu acho que muitas editoras menores vão acabar, realmente, porque não tem área de manobra para isso, né? Mas para o autor independente, provavelmente, por exemplo, se eu pensar por mim, o que vai acontecer? Eu vou parar de fazer livro físico, sabe? Porque o e-book, ele acaba tendo um processo produtivo muito mais barato, né? Mas ainda tem aquelas pessoas que só querem ler livro físico. Quando você não tem livro físico, você não está numa livraria, você perde aquele contato da pessoa que vai à livraria e que está folheando, e que vê uma capa e que procura na estante daquele tema. Você perde tudo isso se você não tem um livro físico. Se eu não tiver um livro físico, eu não posso deixar meus livros na biblioteca da minha cidade. E eu já deixei, sabe? Então, quer dizer, na minha cidade, você pode ler meus livros de graça. É só você fazer a carteirinha da biblioteca pública, sabe? E se você... E tem outros autores independentes que fazem isso também. Então, o autor independente, que eu imagino que vai acontecer com muita gente, é isso. Ficar só no e-book, né? Que vai acabar sendo menos prejudicado por essa taxação. A minha pergunta seria em relação às classes menos abastadas da sociedade. Você é bastante politizada e trouxe várias temáticas muito importantes, que é a questão da escola pública e tudo mais, e também na sua visão como professora. Você acha que isso pode intensificar ainda mais a desigualdade em relação aos jovens acessarem o ensino superior e também entrarem no mercado de trabalho? Esses jovens que, a gente sabe, a disparidade econômica e social do Brasil que já tem, né, desde o início da história. Qual é a sua visão, seu ponto de vista em relação a isso? Com certeza, como eu até comecei a comentar, isso vai impactar para quem está estudando, a taxação de livro vai impactar para quem está estudando, e assim, se não houver essa democratização de acesso através de redes de biblioteca pública, realmente, mas mesmo a rede de biblioteca pública, ela depende da editora, então quer dizer, se a taxação de livro aumentar,
mesmo aquela pessoa que frequenta, que não tem condição de comprar o livro, frequenta a biblioteca da cidade, ou, que muitas vezes acontece, a pessoa só começa a frequentar alguma biblioteca quando passa na universidade. E acontece muito comigo, aconteceu, de eu ia na biblioteca pegar livro que eu precisava para o curso, e eu pegava um outro. Pegava um livro só de leitura mesmo, um livro só de literatura. Tudo isso vai ser impactado com a taxação de livro, porque vai ter menos livro correndo pelo mercado. E quais são os livros que vão ficar? Né? Eu acho que isso é uma coisa para a gente questionar também. Uma pesquisa que acho que saiu no começo desse ano, não sei, na verdade acho que foi um artigo que fazia uma comparação de várias listas, de várias revistas de mais vendidos. O grosso dos mais vendidos é autoajuda. O problema é que se você só está consumindo esse tipo de livro, você não está se instruindo. Você está se treinando. É diferente. Sabe? Esse livro não é um livro que vai te abrir portas para conhecimentos novos, para novas culturas, para outros tempos que você não conhece, outros lugares que você não conhece, outras realidades, se você está lendo livros de ficção, outras realidades de outras pessoas. Você está tentando se moldar a caber numa realidade, seja de emprego, esses fique rico, ou esses venda você mesmo. Eu tenho horror a esse tipo de imagem, porque parece que tudo depende da gente, né, pra gente dar certo, e não é, a gente sabe que não é. E esses livros, vocês acham que esses livros, que são os que mais vendem, portanto é óbvio que as editoras, que são empresas e que visam lucro, querem editar esses livros. Esses livros vão fazer o quê numa biblioteca pública e numa biblioteca universitária? Que tipo de contribuição o Seja Foda vai fazer na biblioteca pública e na biblioteca universitária? Né? Então, acho assim, eu não tô nem dizendo que não é para esse livro existir, mas o que eu estou dizendo é que com a taxação, as empresas que estão envolvidas nisso, que são as editoras, principalmente nesse caso, elas vão focar o que elas vão editar naquilo que mais vende. E isso, como a gente já comentou aqui, vai reduzir a variedade do que vai estar circulando no mercado editorial brasileiro, inclusive no acesso às bibliotecas públicas e bibliotecas universitárias, que muitas vezes, eu acho que a alternativa para isso, e veja, não é a alternativa que eu considero ideal, porque eu acho que deveria ter as duas coisas mesmo, né? É recorrer ao e-book, né? Que é geralmente mais acessível, mesmo que seja para estudar, meu filho, vai no e-book pirata mesmo, né? Só que a gente ainda depende muito de editora para quando a gente precisa traduzir, para quando é um livro que a pessoa precisa estudar na universidade e a pessoa precisa daquilo traduzido porque ela não tem aquele idioma. Se não tiver nenhuma editora brasileira que esteja interessada naquele livro, porque aquele livro não vende, ninguém vai traduzir. Então, isso cria um atraso na formação dos profissionais no Brasil. Porque, às vezes, aquele livro vai ser traduzido aqui com 5 anos de atraso. Quando a pessoa vai ter acesso àquele livro, sabe, aquilo ali já está ultrapassado, né? E esses são livros que vendem menos. E não tem problema, porque não é para todos os livros venderem a mesma quantidade. O problema é que se você afoga a editora e a livraria dessa maneira como já está sendo feito, e a tendência, pelo jeito, é piorar, elas vão reduzir o catálogo delas para aquilo que vende. Elas não vão mais fazer, como hoje em dia geralmente fazem, um equilíbrio. Publica aqueles títulos que vende assim, parece água no deserto, mas mantém os outros como opção. São esses aqui que são opção que vão cair do caminhão. Agora vamos falar sobre o contexto atual da pandemia de Covid-19, no qual diversos setores foram afetados. Trazemos para o debate a situação de autores brasileiros durante esse período tão difícil. Para abrir esse bloco, eu quero chamar a entrevistadora Isabelle Maciel. Então, Bruna, com a pandemia do novo coronavírus, muita coisa mudou, logicamente, e assim o mercado também.
quais foram as alternativas que você utilizou para atravessar essa crise e se você ouviu relatos de outros autores independentes também. Olha, eu acho que a questão das alternativas está bem prejudicada mesmo. Nem sei se eu tenho muito como te dizer se a galera conseguiu buscar alternativas. Uma coisa que eu acho que aconteceu foi uma priorização do e-book, né? Então, por exemplo, no meu caso, teve um livro que eu ia lançar e eu lancei ele exclusivamente em e-book, né? Eu vi também outras autoras que aconteceu, tipo, ela estava com uma pré-venda da editora dela planejada, que ia começar aquele livro, entrar na pré-venda e tudo mais, e de repente tudo fechou e foi lançado só em e-book também. Então, eu acho que o e-book foi a principal alternativa utilizada. Quando tinha que mandar físico, aí a gente via, né, aquelas fotos da galera se cercando de cuidados, né, para ir ao correio, para continuar fazendo a coisa funcionar, mas muita gente ficou prejudicada e eventos literários deixaram de acontecer, vários eventos literários deixaram de acontecer, e principalmente o que eu percebi foi isso, foi muita gente procurando a alternativa do e-book, né, para conseguir manter um lançamento e tal. Bruna, e diante desse contexto, né, de todo esse contexto que a gente debateu durante a entrevista, de taxação de livros, das escolas também, do acesso, né, à promoção de políticas públicas, eu queria saber de ti o que é que, meio que tentando conjecturar, a situação dos autores, né, para os próximos anos e para a produção de livros, se se tu acha, vislumbrando, né, se é uma visão mais de prosperidade ou de piora mesmo do mercado de circulação dos livros no Brasil. Eu acho que se passar a taxação vai haver uma piora, mas eu acho que vai ter muita gente se juntando para se virar de alguma maneira. Uma coisa que eu acho que provavelmente eu faria, além de investir mais no e-book e talvez em plataformas que são experimentais, de vender e-book diretamente para o público através de uma plataforma, você pagar e baixar o meu e-book no meu site, e não através da Amazon. Que isso já é uma coisa que já tem alguns estudos, que a gente está pensando em fazer uns testes. Assim. É uma forma da gente perder menos lucro ali pro pobre do Jeff Bezos, que ele quase não tem dinheiro, aí ainda tem que ficar dando dinheiro para ele. E em relação aos livros físicos, provavelmente o que eu faria é alguns livros físicos que eu imprimi por minha própria conta, eu passaria para a editora. Porque a editora, mal ou bem, tem um poder de negociação com gráfica melhor do que o meu. E eu acho que é o tipo de pensamento que salva muito nesse tipo de crise. Eu penso que fazendo isso, eu também estou dando um instrumental para essa editora conseguir sobreviver, aumentando o catálogo deles. Então, se fosse tornando realmente, como parece que tem acontecido, muito inviável de eu produzir meus livros físicos sozinha, eu vou procurar parcerias. Provavelmente os meus livros, os físicos, todos aos poucos vão deixando de ser independentes, porque é uma coisa que não vende, porque o produto final é muito caro. Em setembro, você publicou o livro Milênio, que é uma história muito interessante, que fala sobre vários temas, dor, luta, amor, traição, logo enumerados desde a introdução. Qual foi o seu principal motivo para publicar essa história? E você é uma autora muito bem sucedida e que tem uma fanbase muito forte e bem delineada. Hoje, assim, sendo famosa, por assim dizer, você sente essa pressão do público na sua escrita e de realmente conseguir manter essas pessoas? Como você lida com essa pressão do público na sua escrita? E eu Menina, mais.
é horrível dizer isso, mas eu praticamente não lido, tá? Eu realmente procuro não me influenciar muito por isso, e eu acho que muitos leitores quebram a cara lendo meus livros. Porque, por exemplo, a pessoa que leu Catarina leu aquela coisa light, assim, aquela comédia romântica, jovem, pessoa praticamente sem problemas na vida, porque eu escrevi em 2013, o Brasil era outro, ela estava desiludida ainda. Aí, depois a pessoa vai e lê a trilogia Aventura e chora e quer me matar, quer tacar o livro na minha testa, sabe? Principalmente o 2. Mas tudo se resolve, tá? Então, assim, eu não tenho muito medo da pressão do público. Eu não tenho. Um dia eu estava até pensando, assim, que eu observo, às vezes, autoras mais novas do que eu, mas que acabaram publicando mais ou menos na mesma época que eu, porque tem um grande volume de autores independentes que meio que nasceu mais ou menos na mesma época, que foi quando o KDP chegou, né? A chegada do KDP no Brasil, da plataforma de autopublicação da Amazon, abriu a carreira de muitos autores independentes, de diferentes idades, pessoas que já estavam escrevendo e que não tinham conseguido publicar pelo método tradicional, por editoras tradicionais, e pessoas que estavam começando a escrever naquela hora, pessoas que estavam escrevendo no Wattpad, pessoas que escreviam fanfic, todo mundo convergiu para o Kindle, né? E eu percebo que tem uma diferença muito grande, talvez geracional, um pouco, de uma galera que, ao mesmo tempo em que tu estás escrevendo, tu já estás submetendo aquilo ao público. Por exemplo, o pessoal que escreve no Wattpad, que tem o hábito de escrever no Wattpad. A relação dessa pessoa com o público é totalmente diferente da minha. Embora eu tenha histórias no Wattpad, eu não sou de Wattpad, não é uma plataforma que eu consigo... não é meu canto. Eu procuro estar presente em vários lugares para permitir mais acesso, para as pessoas conhecerem meu trabalho, mas eu prefiro que a pessoa veja o livro pronto, e eu prefiro também não ter toda essa influência de público durante o processo de escrita, porque eu não sou novela para ficar medindo Ibope com 30% de obra escrita, sabe? Então, assim, eu praticamente não lido com essa parte do público, né? com essa pressão. O que a pessoa espera de mim, e isso é uma coisa que, apesar de eu escrever essencialmente romance, eu não sou uma pessoa que escreve todo tipo de romance. Então, se a pessoa, por exemplo, leu Doc, que é um livro que é para adulto e que tem muita cena de sexo, aí a pessoa vai lá e lê o meu livro de época, que está no Wattpad, A Carta que Nunca Te Escrevi, é outra coisa, sabe? Então, também não sou aquela autora que você lê um livro que tinha cena hot, você vai, eu vou ler um livro novo da Bruna, porque eu tenho certeza que vai ser assim. Não tenha certeza. Porque se você for ler a trilogia Aventura, não tem nada de muito descritivo. Mas se você for ler o Sangue, se você for ler Doc, você vai precisar tomar um banho depois. Então, assim... Desculpa interromper a sua fala, mas uma coisa que eu admiro muito é isso, porque eu já li muitas obras suas e a gente nunca sabe o que esperar de você, e isso é tão relevante porque me faz sempre querer consumir o seu trabalho mais e mais. Por isso eu queria te Ela leu parabenizar quase por mim, isso. viu? Ela leu quase mim. Eu acho isso maravilhoso, obrigada. E assim, na verdade, isso é uma coisa que às vezes me causa uma certa dor de cabeça, porque é difícil direcionar meu público, sabe? Porque eu tenho públicos que são muito variados, realmente. Eu costumo dizer que eu escrevo romance para quem não necessariamente gosta de romance, né? Eu tenho leitoras, e assim, isso agora eu até posso dizer com um pouco mais de base, de fato, porque dentro desse curso que eu estou fazendo, eu fiz uma entrevista de persona com algumas leitoras, traçando realmente o perfil de quem me lê, né? E várias pessoas que eu pedi assim, me diz outras autoras de romance que você leia, porque eu queria traçar mais ou menos quais são os outros gostos das minhas leitoras.
Muitas delas responderam: os únicos romances que eu leio são os teus. Por quê? Ah, porque os outros eu acho muito meloso. Ah, porque os outros acho que não acontece nada sempre igual. Ah, porque... Então, assim, eu acho isso muito legal. É assim que eu quero trabalhar e é assim que eu gosto de trabalhar. Mas em termos de direcionamento de público, isso é complicado. Eu acabei ficando um pouco mais conhecida com a série da Catarina, porque foi a primeira série longa que eu lancei e tudo mais. E ano passado aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eu fui chamada para a Panamazônica, eu fui colocada na mesa de literatura juvenil. E era o ano que eu estava lançando a trilogia Ventura. Me diga se isso é juvenil. Pelo amor de Deus, Nada não. juvenil. Não Mas dê você para não ninguém acha- com menos de 16 anos, sabe? Na Panamazônica, eu não consegui mexer nisso porque eu não tinha contato suficiente para dizer, não, me troca aí de mesa. Mas na Flipa, tentaram fazer comigo a mesma coisa. Mas eu conheço a galera da organização. Falei, gente, por favor, não me coloca na mesa juvenil. Eu estou lançando um livro para adulto que fala de incesto. Me muda de mesa. Tá bom, vamos te colocar nas personagens femininas. Aí sim, meu anjo, aqui é minha praia. Aí deu tudo certo. Mas é complicado às vezes, sabe? Porque eu tenho um público variado, realmente. Mas você não acha que isso é bom? Porque você pode passear em várias Eu formas de acho literatura maravilhoso. e atingir vários nichos. Eu não Sempre trabalharia de outra forma. aventura O política. difícil, Gabriela, é atingir os vários nichos. O autor que trabalha com um tipo de público, o autor que trabalha em um nicho, ele sempre vai vender mais do que eu. Mas como eu converso às vezes com uma amiga minha, aí ela me diz assim, mas tu querias escrever esse livro? Aí eu falo, não. Ela, então pronto, não reclamo. É isso mesmo, essa é a forma como eu trabalho e eu não trabalharia de outra forma. Tem seus percalços? Tem, mas eu acho realmente mais rico. Porque você se mantém fiel a si mesmo. Não tem como fazer de outra forma, né? Eu não consigo entender uma pessoa que escreva só para agradar o público, porque não vai sair nada daquilo ali. É incrível. Bruna, Oi. para finalizar, gostaríamos de saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre todo esse nosso bate-papo. Bom, primeiro que eu gostei muito, foram perguntas muito interessantes, realmente gostei demais. E eu acho que é isso, eu acho que para a gente enfrentar essa realidade que já é difícil e talvez um quadro que piore ainda, a gente tem que pensar em parcerias dos pequenos, daqueles que querem que a literatura brasileira seja variada e acessível, para a gente tentar suplantar as dificuldades que vão surgir e a gente, assim, os pequenos, os autores pequenos, editoras pequenas, distribuindo seus livros em biblioteca, como for possível de ir tornando essa produção literária brasileira mais ao alcance de todos. Então, assim, nós encerramos essa entrevista, esse nosso bate-papo aqui tão agradável. E eu queria agradecer a você, Bruna, por ter aceitado o nosso convite. E queria agradecer também aos demais entrevistadores, Natan, Silvio, Isabelle Maciel, Juraci Oliveira, Gabriela Barros. Muito obrigada a vocês que entrevistaram. E quero agradecer também aos professores Robson Braga e Marina Solon pela orientação e acompanhamento ao longo desse processo. Essa entrevista teve ainda a produção de Denise Mendes, Juliette Rocha, Laísa Guimarães e Vanessa Freitas. Então, nós terminamos e muito obrigada a todos. Obrigada, gente.